Ele vai passar o governo inteiro dele tentando censurar você aí que tá assistindo. Isso se ele não conseguir. Até agora não conseguiu. Porque a nossa sorte, né, é que o Lula, além de tudo, é um incompetente. Olha só, nossa primeira dama, que tanto honra o nosso país, que está sempre participando de viagens internacionais, justificadamente, afinal a presença dela é muito importante, né? Faz muito sentido a gente gastar os milhões de reais aí para sustentar a Janja, que sempre faz muita questão não só de aparecer, mas de participar das reuniões de governo, tanto internamente quanto fora do Brasil, né? Ela faz questão, a Janja, ela tem muito a falar, né? Ela quer ser ouvida. Eu lembro de uma reunião da ONU que a Janja falou que ela ia ressignificar o papel da primeira-dama no Brasil. Ela tem essa pretensão, né? Porque é uma amostrada, uma aparecida. Vamos ver qual foi a gafe da nossa primeira-dama dessa vez. Só deixa eu ler o título que eu acabei não lendo. Janja pediu a palavra para falar sobre TikTok em reunião com Xi, né, falando de Xi Jinping, diz Lula. Segundo o presidente, primeira-dama não é cidadã de segunda classe e entende mais de direito digital do que ele. O que não é muito difícil, né? O Lula é um senhor de idade, idoso, que está ficando muito senil. A gente sabe muito bem disso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que a primeira-dama Rosângela da Silva pediu a palavra durante reunião com o presidente da China, Xi Jinping, para falar sobre o TikTok. Em uma entrevista coletiva em Pequim, na China, o chefe do executivo brasileiro... O chefe do executivo brasileiro comentou sobre se a primeira-dama teria se dirigido ao líder chinês para falar sobre a plataforma. Aí o Lula falou: eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok, disse Lula. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Tá, assim, a Janja... Ela é uma amadora, né? Sempre participou de cargos comissionados ligados ao PT, né? Se tem uma pessoa que não entende de tecnologia e de questões digitais e tudo mais, é a Janja, né? Ainda em coletiva, Lula disse que o comentário não o incomodou, acrescentando que a primeira-dama teria mais conhecimento que ele sobre direito digital. De novo, que não quer dizer nada. Aí ele falou isso que a gente já leu, né? Eu queria entender o que ela falou. Porque assim, o TikTok, ele é um aplicativo chinês, né? É uma empresa privada. Veja, não tem bem esse negócio de empresa privada na China, né? Existe participação maciça do governo em tudo lá, né? Eles são um país socialista. Opa, deu play no negócio aqui. Eles são um país socialista, eles têm o governo tem participação direta, principalmente nas grandes empresas lá. E aí a gente vai falar do que o TikTok tá fazendo contra mulheres e crianças pro Xi Jinping. Ele não vai gostar muito desse comentário, né? Olha, eu não sei o que a Janja estava querendo dizer quando ela se referiu a esse suposto problema aí, né? Mas a gente pode dizer uma coisa que o TikTok faz muito contra mulheres e crianças, principalmente crianças, que é estimular comportamentos sexuais desviantes. Não é nenhuma grande teoria da conspiração falar que essas redes sociais, principalmente o TikTok, né, eles têm conteúdos inapropriados para o público infanto-juvenil e que sim, eles, como a criançada fica muito tempo nas redes sociais, né, porque os pais não têm paciência para ficar educando a criança, então toma um celular aqui, vai lá e para de chorar, a criança fica lá vendo aquilo, e é óbvio, né, que o cérebro da criança ele é uma esponja, né, a psicologia explica isso, ele absorve muito bem tudo aquilo. Então, quando a pessoa é bombardeada com esses conteúdos de péssima qualidade, que ficam o tempo todo explicando assim, olha como eu fiquei feliz mudando de sexo, olha, você só não tá no seu corpo, isso acontece pra caramba, né? E assim, eu usei um exemplo, que é a questão trans e tal, mas isso serve pra várias outras coisas. Então, eu sei desse problema, né, que o TikTok oferece contra as crianças. Agora, o que a Janja quis dizer é um grande mistério. Deixa eu ver se eu encontro aqui a fala dela. Porque eu tinha visto o vídeo ontem. Tinha vídeo, então? Tinha, e depois eu não encontrei mais em nenhum lugar. Não sei se eles realmente deram um jeito de tirar. Inclusive, estou procurando no Twitter, não encontrei. Vamos ver o que Lula falou. Lula confirma a conversa de Janja com Xi Jinping. Vamos ver. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho
é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, pessoal não era. Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Ué? Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. O Lula, a gente tem falado isso aqui, acho que todos os dias que a gente fez a live, a gente falou disso, que é a tara que o Lula e o PT têm de regulamentar as redes sociais, né? Ele chamar alguém do governo chinês para vir pro Brasil para discutir a questão digital, né? O que será que o Lula tá querendo, né? Vamos aprender com os chineses aí, os chineses sabem muito bem as questões do meio digital que ele tá falando, né? Dá play aí, vamos ver. Aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. O cara deve ter falado, sei lá. Uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse para censurar digital. As pessoas. Então é isso. A pergunta foi minha. Ele vai Nossa, assim... Cara, a China é um país que tem uma dura repressão à liberdade de expressão. Naturalmente, né? É um país governado por um único partido, né? O Partido Comunista Chinês. Lá eles controlam os sites que você pode acessar. Se você for pego usando VPN, você pode ir preso. E ser preso numa prisão chinesa não deve ser muito agradável, convenhamos, né? Não deve ser a prisão mais tranquila do mundo. Lá certos tipos de discurso não são permitidos, né? Então é extremamente preocupante o presidente da República falando assim, olha, eu tô trazendo aqui representantes de uma ditadura, né, para nos ensinar, ele não disse isso, mas na prática é isso, para nos ensinar como nós podemos censurar o nosso povo também, né? A gente sabe que a preocupação do Lula não é com responsabilidade civil da empresa cuja plataforma foi utilizada para fazer um comentário neonazista. Não é isso. Não é isso. Porque a gente viu qual foi o projeto que o PT tentou passar, o projeto que eles chamam de PL das fake news, né? E a gente chama corretamente de PL da censura. Tá? E assim, isso é tão importante para eles, né? O Lula tá tão preocupado com discursos extremistas que ele já tentou passar isso no Congresso, ele já tentou passar isso por meio do STF, ele tá tentando passar isso, sei lá, de alguma forma informal, aí trazendo representantes da China para cá. Ele vai passar o governo inteiro dele tentando censurar você aí que tá assistindo. Isso se ele não conseguir. Até agora não conseguiu. Porque a nossa sorte, né, é que o Lula, além de tudo, é um incompetente. E tem um governo muito ruim, não tem aprovação da população, né? A nossa sorte é que a gente não está tendo que depender até agora da nossa oposição, que é uma piada. Uma oposição que não serve para absolutamente nada. Uma oposição que vai no Congresso e fala que vai salvar o mandato do Glauber Braga. Vídeo Marco Feliciano lá. A gente reagiu a esse vídeo aqui também, tá? Enfim, vamos ver aí como é que vai ser esse encontro do governo brasileiro com esse representante chinês. Mas saibam que assim, coisa boa não vem. Tem muito esquerdista falando assim, a China vai encher esse país de ferrovia. Primeiro, não vai. Segundo, que vergonha que a gente tem que depender de uma ditadura para vir para cá e resolver os nossos problemas. Em troca de quê, né? O que a gente vai entregar para eles? Né? Alguma relação econômica que nos desfavorece,
né? Informações, que o governo chinês ele é tarado em coletar informações e... né? Assim, que vergonha. Né? Um país desse tamanho, um país continental desse, não tem nem ferrovia direito ainda e tá falando, ah não, mas agora a China vai vir pra cá e vai resolver o problema. Né? Eu acho que nesse vídeo aqui ela explica melhor qual foi a pergunta da Janja. Vamos dar uma olhada. China, a primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a direita, a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Valdo, segundo essas fontes que a gente ouviu, numa viagem que, como a gente acabou de explicar, foi tida e está sendo avaliada. Basicamente, ela acusou o TikTok de favorecer a extrema-direita. Na frente do... O que assim, não faz o menor sentido. Né? Como é que... O TikTok, que é o aplicativo da China, vai favorecer a extrema-direita. E aí tomou-lhe uma lapada do Xi Jinping, né? Falou, se você quiser regulamentar, você pode, tá no Se seu vira país. aí, né?